Chegamos lá então, pessoal. Vamos ver gestão de pessoas. Passando os slides, o que nós vamos ver na noite de hoje, nessa disciplina? É uma matéria interessante, não deixa de ser um pouco de teoria, mas teoria que vocês podem aplicar no dia a dia do trabalho profissional que cada um desempenha em suas atividades durante a semana, do mês, enfim, tem aplicação direta essa teoria. Então é interessante por causa disso. Espero que vocês estejam motivados. O pessoal está ainda acessando a sala virtual. Hoje nós veremos na unidade 1, Introdução à Gestão de Pessoas. Depois, na unidade 2, nós vamos ver processo de provisão e aplicação de pessoas, mas isso daqui uma semana. E na terceira semana nós iremos olhar unidade 3, processo de manutenção de pessoas. Então, ao final da unidade, vocês estarão aptos, entendendo bastante coisa sobre gestão de pessoas. Muita gente adora essa matéria. Estou recebendo aqui no chats. Adora. Mas é uma matéria encantadora. Vamos ver devagar. E se der tempo, eu passo aí numa palestra ao final da aula para vocês olharem. E se não der tempo, vai ficar lá para o nosso próximo encontro. Então, os objetivos da aprendizagem na gestão de pessoas é identificar as atividades da gestão de pessoas no contexto organizacional, suas atribuições e os principais desafios enfrentados para cumprir com a função. E entender a importância da gestão de pessoas no contexto organizacional. Qual que seria essa importância? Nós temos que ter a pessoa certa, com as competências corretas, no local certo. Para quê? Para que as tarefas das organizações não fiquem impactadas. Ou seja, para dar dinamismo, velocidade na estrutura organizacional da empresa, ou seja, nas tarefas que as empresas têm que vencer para chegar a atingir os seus objetivos. Então, no nosso plano de estudo dessa noite, no tópico 1, nós vamos ver a introdução à gestão de pessoas. No tópico 2, sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. No tópico 3, políticas para a gestão de pessoas. E no tópico 4, planejamento de pessoal. E por fim, no tópico 5, recrutamento e seleção de pessoas. Quem já não fez um recrutamento ou participou de um recrutamento de uma seleção de pessoas, né? Ninguém escapa. Todo mundo um dia faz isso aí. Introdução à gestão de pessoas. É o nosso tópico número 1. Mesmo que ainda não entrou para o mundo do trabalho, conhece a importância de gerir pessoas. De fato, a preocupação em coordenar a capacidade de trabalho das pessoas nasce naturalmente em qualquer grupo social. Mas foi somente nos últimos 100 anos que essa atividade ganhou estudos e teorias específicas. E no mundo atual, no mundo de hoje, nós estamos cansados de saber que as pessoas
elas são verdadeiros diferenciais competitivos. Ou seja, com o seu conhecimento adquirido, ela tem condições de ocupar um cargo dentro da organização, desenvolver a sua função e tarefas com qualidade e ainda compartilhar esse conhecimento dentro da organização. Dessa forma, existe uma preocupação de fazer com que a organização tenha competência organizacional através do conhecimento e através das pessoas, porque quem detém o conhecimento são as pessoas, não é a empresa. A HD do conhecimento dentro das organizações é o cérebro humano. Ali é que é a HD do conhecimento. Se esse cérebro humano está dentro da organização com o seu conhecimento adquirido através dos tempos de estudo, através de sua experiência, vai ser colaborativo para que a organização vá de encontro com suas metas e seus objetivos. Por isso que as pessoas atualmente são consideradas verdadeiros diferenciais competitivos, porque não tem uma pessoa igual a outra. Todos nós somos diferentes um do outro. Todos nós temos um conhecimento adquirido, uns mais, outros menos. Feliz é aquela organização que tem colaboradores que não ficam ociosos no tempo, que estão sempre reciclando o seu conhecimento, estão preocupados em adquirir cada vez mais conhecimento para se atualizarem aos dias de hoje. E os dias de hoje, pessoal, eu garanto para vocês, estão mudando numa velocidade tremenda. Tremenda. O mundo está mudando cada vez mais rápido. E nós temos que se adequar a esse novo mundo que nós estamos vivendo. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem computadores dentro das organizações. Eram poucos. Com o advento do computador, o que se obrigou as pessoas a se atualizarem? A ter conhecimento, pelo menos, do Word. Não vou nem falar no PowerPoint e no Excel, mas o Word todo mundo tem que, pelo menos, saber escrever. Porque o Word veio e substituiu a máquina de escrever, literalmente. Hoje não existe mais máquina de escrever. O Word terminou com ela. A tecnologia avançada terminou com a máquina de escrever. Existe máquina de escrever? Hoje em dia existe, mas fica pela adoração dos colecionadores em ter uma IBM elétrica, porque tudo é feito hoje no Word. E você, que nunca tinha visto o Word na vida, teve que ter a competência de aprender. E nós hoje, a atual circunstância exige um pouco mais de conhecimento de nós. Senão nós não conseguimos nem largar para competir no mercado profissional. Então, à medida que a economia foi se tornando mais complexa, com empresas cada vez maiores, mais numerosas e diversificadas, foi ficando mais difícil gerir pessoas de maneira intuitiva ou amadora. A gestão de pessoas tornou-se um campo específico de atuação e pesquisa, cujas descobertas interessam não apenas ao profissional de RH, mas também a líderes e gestores em geral, tanto da iniciativa privada quanto da esfera pública. Gestão de pessoas é uma área ou departamento de uma organização que se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas às pessoas, que direta ou indiretamente compõem essa organização. Gestão de pessoas no passado
foi dado ao nome RH. Até hoje esse nome de RH vem junto. Mas hoje nós sabemos que mudou. O RH antes era recursos humanos. Hoje em dia nós não podemos tratar o ser humano como um recurso humano. Ele é um diferencial competitivo. Nós temos que entender isso. Ele é um diferencial competitivo. E como tal, ele é da organização. E a organização que queira crescer no ambiente competitivo deve preservar os seus talentos, ou seja, manter os seus talentos dentro da organização. E o RH, antes ele tratava muito, era de contas, demissão, admissão, folha de pagamento, mas hoje nós sabemos que a gestão de pessoas é muito mais do que uma folha de pagamento, muito mais do que uma demissão ou uma contratação. Ela engloba muito mais coisa. Ela engloba, por exemplo, um treinamento de pessoas, um treinamento para adequar aquela pessoa que foi contratada com base no seu currículo, com base na sua experiência, com base nas suas competências, mas para botar ela dentro da organização, antes ela tem que conhecer a organização, tem que haver um preparo dessa pessoa para dentro da organização, para poder essa pessoa contratada entender como é que funciona a organização, por exemplo, como é que funciona a política dessa organização, como é que é o estatuto disciplinar dessa organização. Tem que preparar a pessoa para colocar dentro da organização, para daí sim começar a se tornar o seu trabalho, trazer resultado para essa organização. Então, para enfrentar as necessidades e desafios da sociedade, as organizações estabelecem objetivos. Os objetivos são, então, alcançados pelo uso de recursos. Para que as organizações possam ser melhoradas, os recursos têm que ser usados mais efetivamente. E o desafio da área de RH é alinhar a gestão das pessoas ao plano estratégico de negócio, declarou o conferencista Roberto Chiaschischi. Em 2005, a revista Melhor, ligada à Associação Brasileira de Recursos Humanos. Com algumas variações, você ainda vai ouvir essa frase muitas vezes na área de RH. Mas o que significa exatamente alinhar a gestão de pessoas ao plano estratégico de negócio? Historicamente, a gestão de pessoas surgiu na organização em função da demanda de atividades para o cumprimento das leis trabalhistas e para adotar medidas de controle, principalmente disciplinares. Certamente, a indisciplina ou as reclamatórias trabalhistas tende a aumentar quanto menos eficaz for a gestão de pessoas. Empresas bem geridas são aquelas que adotam modelos apropriados para a gestão de todos os recursos, inclusive para a gestão de pessoas. Então, gestar pessoas não é uma tarefa fácil, mas essencial. Porque nós temos que ajustar as pessoas à estratégia da empresa. E como é que se faz esse alinhamento das pessoas com a estratégia da empresa? Vocês já devem ter visto, muitas vezes, ao entrar numa organização, um quadrinho preso na parede, que é onde se diz ali missão. Depois vem valores. E depois vem a missão. Qual a missão da empresa? Quais os valores da empresa? Qual a visão da empresa? Depois vem a visão da empresa. Tudo isso é alinhamento estratégico que a organização faz para que todo o seu pessoal pense da mesma maneira. Porque todo o pessoal tem que ter
um contrato emocional com aquela marca, com aquela organização. Todo o pessoal tem que estar comprometido com o objetivo da empresa. Quando a empresa é grande, como é que tu vai conseguir comprometer todo esse pessoal? Tu tem que ter um alinhamento estratégico. Esse alinhamento estratégico vem da missão. Deixar a missão claro daquela organização. O que ela faz no mercado profissional ou no mercado. O que ela faz? O que ela se propõe a fazer? Qual o propósito daquela empresa? O que ela se propõe a fazer para a sociedade? Deixar bem claro isso. Partindo daí, quais os valores dessa organização? É confiança? É qualidade? É responsabilidade? Vamos deixar bem claro para todo mundo quais são os valores dessa organização para que todo mundo tenha esse alinhamento estratégico na mente. Por fim, a visão, aonde a empresa quer chegar. Bom, quer ser a melhor empresa para se trabalhar do mundo. É uma visão. Feito isso, se tem um alinhamento estratégico e a partir daí pode-se tocar o negócio, porque está todo mundo pensando a mesma coisa dentro da organização. Todo mundo está alinhado com os objetivos da organização. Todo mundo está com um comprometimento, um contrato emocional forte e alinhado. Então a gestão de pessoa tem também essa tarefa para ser desenvolvida dentro da organização. Então, introdução à gestão de pessoas, tópico 1 ainda. Um modelo de gestão de pessoa bem definido e estruturado requer a definição dos objetivos estratégicos da gestão de pessoas, o domínio e a utilização das técnicas específicas para a gestão de pessoas, que sejam conhecidas as oportunidades e as metodologias apropriadas para as melhorias contínuas relacionadas à gestão de pessoas. Treinamento pode ser um exemplo de melhoria contínua, aperfeiçoamento de cada colaborador dentro da organização. Que seja possível a identificação clara e objetiva da contribuição da gestão de pessoas para os resultados finais da organização e que haja uma compreensão dos impactos produzidos pela atuação da gestão de pessoas em toda a organização. E o modelo de gestão de pessoas ideal? Qual é o modelo ideal? O modelo ideal é aquele que nasce do encontro entre os interesses da organização e dos funcionários. Se os funcionários têm interesses atendidos e se a organização tem interesses atendidos, se todos estão com os interesses atendidos, essa organização é perfeita. Eu quero trabalhar nela. Muitas vezes, um colaborador, às vezes até é convidado para trabalhar em outra empresa, ganhando até mais, mas ele se sente tão bem atendido dentro daquela organização que não sai. Se o valor não for substancial, não sai, fica ali. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é bom, o clima organizacional é excelente. E eu digo uma coisa para vocês, não tem coisa melhor do que trabalhar em clima organizacional excelente. Você trabalha com vontade, você trabalha motivado, você tem disposição para sair da sua casa e chegar no trabalho motivado, e você sabe que quando chegar lá você está sendo bem recebido, bem atendido. Isso se traduz em produtividade. Uma empresa que tem clima organizacional, que atende os interesses de todos, é uma empresa que vai crescer muito no mercado de trabalho, muito no mercado profissional. Então, o modelo ideal é aquele que leva a organização como um todo e os funcionários a conquistarem resultados desejados. É preciso que se considere na definição do modelo atitudes que atendam aos desejos de todos, dos funcionários, dos empresários, dos acionistas, do dono. Muitas vezes,
atitudes que atendem ao desejo de todos é a preocupação em ouvir, por exemplo, um colaborador. Isso é uma atitude da gestão de pessoas, no momento que para ouvir o seu colaborador, ou a sua crítica, ou a sua sugestão, está dando voz a esse colaborador. E esse colaborador está pensando em voz alta. Isso faz com que ele participe ou que se sinta participativo em tudo que acontece dentro da organização. Isso aí motiva o funcionário, o colaborador, e faz com que ele se comprometa ainda mais emocionalmente com os objetivos da organização. Veja bem, pessoal, as nossas decisões que nós tomamos, elas são sempre emocionais, sempre emocionais. Se nós estamos chateados, talvez alguém tenha nos contrariado ou nos criticado. Se nós estamos contentes, talvez alguém tenha nos elogiado ou dado uma razão para nós estarmos motivados. Então, nós somos emoções. As pessoas decidem por emoções. E nós temos que controlar essas emoções, que elas sejam sempre positivas dentro da organização. E a gestão de pessoas se preocupa com isso. Dar voz ativa para o funcionário, pensar em voz alta, faz com que ele participe mais assiduamente da organização. Ao contrário daquela organização que não deixa os colaboradores participarem. Aquela organização que não tem um líder, por exemplo. Aquela organização que tem um chefe. O chefe decide, o chefe manda, o chefe é a bola da vez. E muitos colaboradores fazem as tarefas não por causa que estão comprometidos com a empresa, mas por obrigação, para atender a um comando do chefe. E quando você atende a um comando, você não trabalha motivado. Sua produção é reduzida. Com certeza, a empresa perde. Então, nesse modelo ideal, eu posso acrescentar ainda que, além dos interesses de organização e funcionários, organização e colaboradores, é muito interessante se ter líderes com conhecimento dentro da organização para que as coisas fluam melhor nas tomadas de decisões, principalmente. E o desafio da gestão de pessoas? O desafio da gestão de pessoas é proporcionar para a organização pessoas com características superiores e experientes, bem treinadas, motivadas e leais, contribuindo com uma cultura de alto desempenho. Quando falamos pessoas, devemos incluir todas as que trabalham na organização, desde o presidente até mais humilde dos funcionários. E é imprescindível transformar os investimentos da gestão de pessoas em resultados efetivos para a organização e para as pessoas que trabalham na organização. Resultados efetivos, o que podemos dizer? Podemos falar que é o lucro para a organização. A organização tendo lucro, dependendo da organização, ela até pode, por exemplo, distribuir esse lucro, parte desse lucro com os seus funcionários. Os bancos fazem muito isso. Quando há lucro superavitário, o banco dá um pouquinho do seu lucro para os seus colaboradores. Isso faz com que os seus colaboradores, além de receber um valor extra ao final do ano, em termos financeiros, motive eles. Eles estão dentro de uma organização, sabendo que essa organização está pensando neles. Mas nem todas as organizações dividem o seu lucro. Nem todas as organizações têm líderes. Muitas ainda possuem chefes. Muitas possuem chefes que detêm conhecimento e que não compartilham esse conhecimento, com medo de perder o seu posto, com medo de ser ultrapassado pelo mais jovem, por exemplo. Então, o desafio que é imposto à gestão de pessoas é proporcionar os melhores talentos para a organização.
E esses talentos vão ter que ser buscados aonde? No mercado de trabalho ou dentro da própria organização. Porque a organização ela tem condições de reciclar, dependendo do tamanho da organização, ela pode reciclar os seus colaboradores, fazendo com que eles subam de cargos. Logicamente, subentende-se que eles devam ter competência e experiência suficientemente capaz para preencher aquela vaga, aquele cargo. Mas é uma oportunidade que as organizações dão a seus funcionários mais antigos. Até uma questão de justiça também, porque aqueles que estão lá dentro, se têm competência para assumir um cargo mais alto, por que não colocar eles? É uma questão de justiça. Por que buscar no mercado lá fora? A menos, lógico, que não tenha a pessoa lá dentro da organização que possa entrar dentro desse cargo e desempenhar a função corretamente. Aí tem que buscar lá fora. Né? Responsabilidade pela gestão de pessoas. A gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de staff. Isso significa que quem administra o pessoal é cada gerente ou chefe dentro de sua área de atuação. E é ele quem decide sobre novas admissões, sobre promoções e transferências, sobre avaliação do desempenho, sobre mérito, treinamento, desligamentos, disciplinas, métodos e processo de trabalho. Todavia, para que as chefias atuem de maneira relativamente uniforme e consistente em relação ao seu subordinado, torna-se necessário um órgão de staff, de assessoria e consultoria, para proporcionar às chefias a devida orientação às normas e procedimentos sobre como administrar seus subordinados. Então, muitas vezes, o gerente briga ou discute ou tem um conflito com um colaborador e ele é extremamente competente, mas ele indica para o RH para ser desligado. É uma função de linha staff. Mas se tiver alguém acima desse gerente que conheça o trabalho desse colaborador, sabe que esse colaborador é uma pessoa competente, vai querer que esse profissional, esse talento, fique dentro da organização. Então, é bom ter uma consultoria, uma assessoria para tratar desses assuntos junto à gerência. Não pode se deixar totalmente a gerência decidir. Tem que ter um apoio, porque muitas vezes, por causa de uma briga, se bota um talento fora. E talento é raro hoje em dia. Quem tem, gosta de manter ele dentro da organização. E quem não tem, está atrás, para possuir um. Então não dá para, muitas vezes, demitir um funcionário por causa de um conflito pessoal dentro da organização ou até mesmo uma indisciplina. O cara mandou fazer alguma coisa, o outro se negou, não pôde fazer naquele horário, ou enfim, por causa de indisciplina. Então, isso tem que ter uma outra assessoria, uma consultoria para tomar certas decisões de apoio à gerência, à linha staff. Agora vamos ver os exercícios juntos. Vamos ver se tudo isso que nós falamos ficou gravado na mente dos senhores e senhoras. Vamos ver verdadeiro ou falso, direto e reto. Na letra A, temos ali o principal desafio dos gestores de recurso humano é fazer uma gestão que possibilite atingir os objetivos organizacionais e objetivos individuais, objetivos dos funcionários. Então, esse é o desafio do RH Humanos, que na atualidade é a gestão de pessoas. Se nós atendermos tanto os interesses da organização como os interesses dos nossos colaboradores, está todo mundo feliz.
Então, esse é o desafio. Então, essa questão é verdadeira. Na letra B, nós temos a administração de recursos humanos produz impactos nas pessoas e nas organizações, ou seja, a maneira como as pessoas são geridas na organização, impactando significativamente nos resultados da organização. É uma questão também verdadeira. Por quê, pessoal? Porque os recursos humanos ou a gestão de pessoas, ela produz impacto nas pessoas dentro da organização. Produz. Da maneira como as pessoas são geridas. Bota uma pessoa num lugar que ela não tem competência para atuar, o que vai acontecer? Prejuízo na certa, né? Não dá para botar uma pessoa em qualquer lugar. Então, a tomada de decisão do RH ou da gestão de pessoas produz impacto dentro da organização. A gestão de pessoas é uma responsabilidade de linha e uma função de Estado. Também, corretamente. Todas as questões são verdadeiras. Continuando aí no exercício, gestão de pessoas é uma tarefa, gestão de pessoas é uma área ou departamento de uma organização que não se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas às pessoas, que direta ou indiretamente compõem essa organização. Não se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas, não se ocupa. Não, essa questão é falsa. Ela se ocupa, a gestão de pessoas se ocupa com um conjunto de atividades relacionadas às pessoas, direta ou indiretamente, que compõem a organização. Essa questão é falsa. Letra B. Historicamente, a gestão de pessoas surgiu na organização em função da demanda de atividades para cumprimento das leis trabalhistas. Como era muita coisa que a lei exigia, se criou um departamento de RH para atender a essa demanda de atividades. Hoje nós sabemos que o RH evoluiu, se tornou gestão de pessoas, mas historicamente partiu daí. Então a questão é verdadeira. Um modelo de gestão de pessoas bem definido e estruturado requer a definição dos objetivos estratégico da gestão de pessoas. Também é uma questão correta. Seguindo adiante, no tópico 2, nós estamos agora no tópico 2, que é o sistema de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. O objetivo do sistema de gestão de pessoas é auxiliar as organizações a desenvolver competências diferenciadas e conquistar consistentemente um desempenho melhor. Esse desempenho melhor vai vir de acordo com os talentos que você tem dentro da organização. O desafio da gestão de pessoas é transformar os investimentos em resultados palpáveis, que são conseguidos pela atuação das pessoas. Sempre disse para vocês, pergunte-se todos os dias para você, você é receita ou você é custo para a organização que você trabalha? Se você for custo, abre teu olho. Agora, se você for receita, teu emprego está garantido, ou seja, você é uma pessoa que tem empregabilidade. Por quê? Porque a empresa investe. A empresa, ela gasta, investe, mas ela quer resultados. Porque todo investimento feito pela organização tem que voltar. É essa a equação. Tem que voltar. Tem que ter lógica. Eu invisto 10 agora, mas eu vou receber 20 lá na frente. Se a pessoa for receita, ela dá o retorno. Se a pessoa for custo, ela não vai passar, por exemplo, do período de experiência. A responsabilidade básica pela gestão de pessoas em nível institucional cabe ao executivo máximo da organização, o presidente. Ele decide
sobre a dinâmica, os destinos da organização e dos recursos disponíveis ou necessários. Em nível departamental ou divisional, a responsabilidade pela gestão de pessoas cabe a cada executivo de linha. Então, por exemplo, o chefe ou o gerente responsável pelo órgão. Uma coisa é você contratar um executivo para decidir. E outra coisa é você contratar, por exemplo, uma faxineira para trabalhar na linha operacional, na limpeza. São duas coisas completamente diferentes. As duas são importantes para a organização, sim. As duas têm importância imensa para a organização. Tanto a faxineira que vai fazer a limpeza, quanto o executivo que vai tomar decisões complexas. Mas são duas pessoas que têm que ser contratadas com suas devidas competências para ser colocado naqueles devidos cargos e desempenhar suas devidas funções. Se você pegar o gerente executivo ou o gerente e colocar para fazer limpeza, talvez ele não faça uma limpeza tão boa quanto a pessoa que já trabalha na limpeza, que tem conhecimento de limpeza, que já vem com experiência na área da limpeza. Então não basta também só ter os conhecimentos dentro da organização, muitas vezes são específicos para aquela função. Daí a importância de você selecionar a pessoa certa para colocar na função certa. Não adianta, se tu pegar o executivo que tem muito conhecimento, não vamos discutir o conhecimento do executivo, mas se colocar para fazer limpeza, dois erros nós estaremos cometendo. Estamos não aproveitando ele tão bem, pelo conhecimento que ele tem, e talvez na função que nós colocamos ele da limpeza, ele não vai desenvolver tão bem aquela função também. Então nós matamos o funcionário, matamos o colaborador. Uma tomada de decisão errada termina com o colaborador. Então é muito importante saber quem são os teus colaboradores, quais são os conhecimentos que cada colaborador dentro da organização possui, quais são as competências que cada um possui, porque na hora que for mudar, tem que mudar para melhor e mudar certo. Muitas vezes nós temos um chefe dentro da organização que está lá há 20 anos, 25 anos dentro da organização, abre uma vaga para ele pular para um cargo melhor, mas o presidente sabe que ele não tem as competências devidas que a organização precisa naquele momento para desapontar no mercado. Então ele fica para trás. Por quê? Não tem competência. Mas ele está há 25 anos dentro da organização, mas não tem a competência devida. Por isso que é necessário se reciclar no conhecimento a cada instante. Para quê? Tem microfone aberto na sala. Vamos seguir adiante? Sistemas de gestão de pessoas e as atividades básicas da gestão de pessoas. Tópico 2 ainda. É útil pensar em termos de sistemas. Isso faz com que se reconheça os interrelacionamentos das partes. Ao pensar em sistemas, também solicita o reconhecimento das fronteiras do sistema, as quais marcam o início do seu ambiente externo. E o ambiente é uma consideração importante, porque a maioria dos sistemas são sistemas abertos. Um sistema aberto é aquele que é afetado pelo meio ambiente. Todas as organizações de pessoas são sistemas abertos, porque são afetados por seus ambientes. A gestão de pessoas também é um sistema aberto, influenciado pelo ambiente externo. Toda organização é um sistema aberto. Fayol pensava, lá na teoria da administração, 1920, depois de Taylor, que o sistema seria fechado.
Rafael pensava que tudo que ele planejasse deveria sair como ele planejar, porque o sistema era fechado. Nós hoje sabemos que uma empresa ela sofre influências externas violentas. Então ela é um sistema aberto. E a gestão de pessoas também é um sistema aberto. Vai sofrer influência, a organização vai sofrer influências externas. Como, por exemplo, convite de um concorrente fazendo para um dos nossos talentos sair dessa empresa e ir para aquela outra. Essa é a ciranda do mercado profissional. Os talentos, eles querem, os concorrentes querem os melhores talentos do mercado em suas organizações. Isso é influência de um sistema aberto. Aqui nós temos um organograma, processo de gestão de pessoas. Lá em cima estamos com a administração de recursos humanos. Depois vem as suas ramificações. Do lado esquerdo nós temos ali o processo de provisão de pessoas, que é o recrutamento e seleção, planejamento de RH. O recrutamento e seleção, ele existe para prover a deficiência de pessoas dentro da organização. Se tem cargos em aberto ou se tem excessos de tarefa para fazer e a empresa não está dando conta, tem que contratar pessoas para cobrir essa demanda. Depois nós temos processo de aplicação de pessoas, desenho de cargos, análise, descrição, avaliação do desempenho. Ainda no meio, processo de manutenção de pessoas, que é a remuneração, os benefícios, higiene e segurança, relações sindicais, remuneração. Uma organização que quer crescer no mercado não pode, por exemplo, pagar menos do que o mercado paga pela aquele cargo que aquela pessoa vai desempenhar. Então não pode pagar menos, tem que pagar um pouco mais ou no mínimo o que o mercado está pagando. Benefícios, se estender benefícios, por exemplo, isso é muito bom para motivar o funcionário a ficar dentro da organização. Uma organização, por exemplo, que oferece Unimed para os seus colaboradores, vai deixar ele extremamente contente, dificilmente ele vai querer sair dessa empresa. Por quê? Ele vai pagar pouquinho, vai ter uma assistência médica excelente. Por outro lado, por que as empresas oferecem assistência médica para os seus funcionários, os seus colaboradores? Por outro lado, a parte que a empresa paga referente aos colaboradores, ela desconta no imposto de renda. Desconta como, professor? Porque essa entra como despesa. E no momento que entra como despesa dentro da contabilidade da organização, aquela parte que ele paga do benefício da Unimed, reduz o lucro da organização. E sobre o lucro reduzido da organização, a empresa não paga imposto de renda. Ou seja, a empresa muitas vezes ela não é boazinha, mas ela faz com que pareça ser, estendendo o benefício. Então ela ganha de dois lados. Um reduz a sua margem de lucro para pagar menos imposto de renda e, por outro lado, motiva o seu funcionário. Esse é um dos benefícios na manutenção de pessoas. Depois vem a higiene, a segurança, relações com o sindicato, processo de desenvolvimento de pessoas, treinamento, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional. As empresas preocupadas em ser vitorioso contra a sua concorrência estão constantemente colocando seu pessoal em treinamento e aperfeiçoamento. E o processo de monitoração de pessoas, banco de dados, controle, sistema de informação, feedback. Aqui a palavra correta é um feedback. Aquele funcionário que nós contratamos está nos dando resultado? Essa é a pergunta que a gestão de pessoas tem que responder quando alguém lá de cima da diretoria pergunta sobre aquela pessoa, por exemplo, que está ganhando muito dentro da organização. Ela está trazendo resultado? Porque aonde acontecem os cortes? Nos custos. Toda organização corta custo.
Se o funcionário, o colaborador é um custo, ele vai ser cortado. Então é importante que você seja sempre receita. Para você ser sempre receita, se atualize no conhecimento e desenvolva o intraempreendedorismo, por exemplo, dentro da organização. Faça aparecer o teu contrato emocional para a organização. Você vai ser reconhecido. Vai ter lá no futuro, de repente, um outro cargo para você preencher acima do seu que você está agora. O processo de provisão. O processo de provisão tem como objetivo definir quem trabalha na organização. Ocupa-se com o planejamento, recrutamento e seleção. Processo de aplicação. Processo de aplicação ocupa-se com o desenho dos cargos, análise dos cargos e avaliação de desempenho. O processo de manutenção ocupa-se com a remuneração, benefícios, higiene, segurança, relações sindicais. Uma vez aplicadas, as pessoas precisam ser mantidas nas organizações. Essas relações sindicais também é muito importante. É muito importante que a organização se relacione bem com o sindicato da categoria dos seus colaboradores, da categoria. Por quê? Porque o sindicato ele sempre vai querer policiar as tomadas de decisões que a organização está tomando em relação ao trabalho dos seus colaboradores. E se a organização só toma medidas corretas, vai fazer com que essa relação sindical seja pacífica. E toda vez que o sindicato chamar a conversa, o diálogo, uma mesa de negociação, por exemplo, na hora de aumentar a remuneração, todo ano tem a reunião do sindicato para aumentar a remuneração. Se a empresa se mostra simpática, colaborativa, isso também ajuda as negociações serem mais brandas, pacíficas e ocorrerem com maior rapidez. Quem ganha é o colaborador, mas a empresa também ganha. Veja bem que o processo ideal de gestão de pessoas é atender tanto a organização quanto os seus colaboradores. É uma via de mão dupla. E o processo de desenvolvimento? O processo de desenvolvimento ocupa-se com o treinamento e desenvolvimento e surge da expectativa de crescimento e desenvolvimento, tanto por parte do funcionário quanto por parte da organização. E o processo de monitoração ocupa-se com as atividades de controle de todos os processos do sistema de gestão de pessoas, tanto o controle das pessoas como o controle dos resultados do sistema de gestão de pessoas como um todo. É o feedback que a empresa tem que dar para os seus funcionários. E o funcionário também tem que dar esse feedback para a empresa. Foi aprovado, foi contratado, passou pelo período de experiência, está rendendo, está dando resultado, está trazendo resultado para a organização. Então, vai ficar conosco. É um talento? Então nem se fala. Se é um talento, nem se fala, vai ficar conosco. Vamos até aumentar o salário dele, não podemos perder esse cara, né? Porque esse cara é um talento. Então, isso aí, a gestão de pessoas tem toda essa preocupação. E o controle do resultado. Segundo o Campos, bom sistema de controle significa quantificar, definir metas, indicadores, com base no objetivo geral da gestão de pessoas. Na verdade, pessoal, os números contam a história do espetáculo. Não adianta. Quando nós formos fazer a análise, nós temos que ir para números. Como é que estão as nossas vendas esse mês, por exemplo? Não vai analisar a venda, não vai analisar o caixa. Quando tu procura analisar os números, não vai ver quanto é que eu tenho no caixa. Não é. Tu quer saber quanto é que tu vendeu para analisar se os teus vendedores estão desempenhando as funções deles. Se nós temos os melhores vendedores do mercado, nós temos que vender mais do que todo mundo.
A lógica é essa. Então, quantificar, definir metas e indicadores com base no objetivo geral da gestão de pessoas. Analisar periodicamente, com frequência definida, diária, semanal, mensalmente, os resultados obtidos. E comparar os resultados com as metas. Lembre-se, pessoal, objetivo nós deixamos no horizonte. É algo mais longe. Agora, a meta, nós podemos definir metas no dia de hoje. A meta do mês. O objetivo é o final do ano. A meta é do mês. Então, se nós falarmos em termos de vendedores, venda. Temos uma equipe de vendas. Qual é a meta do mês? É vender tanto. Mas qual é o objetivo da empresa no ano? É vender tanto. Aí é o objetivo do ano. Se os resultados forem satisfatórios, manter e melhorar. Caso contrário, efetuar ajustes através de ações corretivas. O que seriam ajustes e ações corretivas? Com base nos resultados aferidos através de relatório, você vai tomar decisão. Daqui a pouco, lá na equipe de venda, está todo mundo vendendo bem, mas tem um vendedor que não está vendendo muito bem. Conversa com ele. Se ele continuar não vendendo bem, tu vai chegar à conclusão que ele não é vendedor. Ele é um atendente. E a empresa precisa de um vendedor. O que vai fazer? Qual é a correção? É substituir. Tira aquele vendedor, remaneje para outro setor, se for o caso, e coloca outro no lugar dele. As empresas têm que tomar decisões diariamente. E muitas vezes são com base aonde? As decisões? Nos relatórios. Os relatórios é que vão definir quais as decisões que o presidente, o gerente, o executivo tem que tomar com base nos números. E os números, eu repito, contam a história do espetáculo. E o controle das pessoas. Todas as instituições organizadas estabelecem meios de controle para dirigir o comportamento de seus integrantes, determinando o que deve ser seguido e o que deve ser evitado. Assim também a organização necessita instituir os seus meios de controle para orientar o comportamento dos funcionários, para que saibam o que deve ser seguido e o que deve ser evitado enquanto funcionários. Nós temos a nossa Carta Magna, que é a Constituição, que dita regras, que todos nós devemos seguir. As empresas têm o seu estatuto ou seu código disciplinar, que todos devem seguir. E por que todos devem seguir esse código disciplinar? Porque é um controle de comportamento que existe dentro da organização. Nós temos que prever o comportamento dentro da organização. Diante de um conflito, como é que eu vou agir? Talvez eu grite, talvez eu converse, talvez eu negocie, talvez eu divirja com educação. Nós temos que ter uma linha de conduta, um estatuto disciplinar para seguir. E a gestão de pessoas também cuida disso aí. Muitas organizações, por exemplo, não permitem, não querem que funcionários se relacionem uns com os outros. Por quê? Porque dá para o conflito. E o conflito não é salutar para as necessidades operacionais e estratégicas da organização. O conflito diminui a produtividade, porque envolve muitas vezes todo um setor dentro da organização e divide muitas vezes a organização no meio. Um fica do lado de um, o outro fica do lado do outro. Então, olha o problema que traz um conflito. Para evitar conflito, existe o quê? O código disciplinar. É por isso que existe um código disciplinar dentro da organização, para evitar conflitos. Ninguém quer policiar a tomada de decisão individual de cada um, mas ninguém quer dentro da organização conflito. E a única maneira de evitar conflito desnecessários é através de um código disciplinar. Então, os meios de controle mais comuns são a hierarquia, as regras e os procedimentos. Quando eles são claros e compartilhados com todos, diminui os conflitos, com menos punições e mais elogios. Lógico que, se você tem líderes dentro da organização,
principalmente nos cargos estratégicos, ele vai saber como agir com sua equipe e vai ter muito menos conflito, porque o líder, muitas vezes, ele antevê o conflito e evita o conflito de acontecer. Evita. Muitas vezes o líder consegue evitar antes que o conflito aconteça, porque depois que o conflito acontece dentro da organização, é horrível, é muito ruim. É muito ruim tu apagar aquilo que aconteceu e voltar a motivar, a deixar todo mundo motivado, porque ele é contagioso, o conflito é contagioso. Um conflito dentro de uma organização puxa um outro, e assim, isso pode virar uma bola de neve. Por quê? Porque quando há um conflito e há tomadas de partidos, cada um vai defender o seu ponto de vista. E o único ponto de vista que deve ser defendido é o estratégico dentro da organização. Nós temos que pensar estrategicamente dentro da organização e pensar com inteligência dentro da organização. Qual é que é o pensamento estratégico da organização? É o alinhamento estratégico, é a missão, é a visão e os valores. E lá nos valores, pode ter certeza que deve estar escrito lá nos valores: responsabilidade, confiança, comunicação com qualidade. Por isso tudo reflete evitar conflitos. Se você sabe se comunicar com qualidade, você não vai tomar partido de A ou de B, e muito pelo contrário. Você vai tentar, como líder, atenuar a gravidade do conflito, ou até mesmo extinguir, conversando e negociando. Exercício agora verdadeiro ou falso, vamos ver junto esses exercícios aqui. Em relação às provas de conhecimento aplicadas no processo de seleção, tem como objetivo medir o conhecimento do candidato e são elaboradas de várias maneiras. Então, as provas escritas são provas que requerem a interpretação da questão para respondê-la. São perguntas e respostas que serão descritas. Correto, né, pessoal? A pessoa lê a questão, interpreta com o seu discernimento e escreve o que entendeu no papel. As provas de realização são provas executadas através da prática, em que o candidato efetua a tarefa relacionada ao cargo em que estará concorrendo. Também está correto, pessoal. As provas orais são avaliadas através das noções das culturas geral, de conhecimentos e ambientes organizacional. Também verdadeira. Não, essa aqui é falsa. Essa aqui é falsa. Vamos ver aqui por que é falsa. As provas orais são avaliadas através das noções das cultura geral, de conhecimentos e ambientes organizacional. Elas são falsas porque elas não são avaliadas através das culturas gerais. As provas específicas são relacionadas aos conhecimentos técnicos e ao cargo que o candidato pretende ocupar. Também é verdadeira. Política para a gestão de pessoas, tópico 3. São agora 8 horas e 5 minutos. Estamos indo para o tópico 3. Até as 9 horas, eu acho que nós conseguimos matar toda essa disciplina aqui. Então, entende-se por política o conjunto de regras estabelecidas para liderar pessoas com o propósito de conquistar resultados planejados. As políticas são guias, dirigem as pessoas para a ação e auxiliam os funcionários na tomada de decisão e compreensão das regras do jogo. E as políticas situam o código de valores éticos da organização, que através delas governam
sua relação com os empregados, acionistas, consumidores e fornecedores. Eu sempre digo o seguinte: a ética, ela aconselha e a moral determina. A moral determina. A moral é o código disciplinar da organização. Você é obrigado a acatar aquele código disciplinar. Então, a moral determina, mas a ética aconselha. São duas coisas diferentes, a ética e a moral. E as políticas que as empresas adotam é para que não haja o conflito e que haja uma boa comunicação, um bom relacionamento de relações com acionistas que são interessados no lucro da empresa, consumidores, fornecedores, principalmente consumidor. Como é que é a política, por exemplo, da troca? Se é uma empresa que trabalha no comércio e vende mercadoria, qual é a política de troca? Como é que nós vamos atender esse consumidor quando vem dentro da nossa organização fazer uma troca? Como é que nós vamos atender esse consumidor que comprou por telefone ou comprou pelo site? Como é que nós vamos entregar esse produto na casa desse consumidor? Quem vai entregar? Como é que vai ser a política de entrega? Porque no momento que você terceiriza a entrega, aquela pessoa que está entregando aquele produto que ele comprou na loja, na casa do cliente, do consumidor, ela está representando a marca da tua organização. E se ele não fizer uma boa entrega, uma boa comunicação, uma boa empatia, se ele não souber se comunicar com o consumidor, ele vai passar uma imagem ruim para esse consumidor. Talvez esse consumidor não volte a comprar. Olha o tamanho da importância da gestão de pessoas, porque além de gestar pessoas da organização, muitas empresas terceirizam muitas tarefas, mas são funcionários terceirizados da organização. Olha a preocupação que essa organização tem que ter, porque no terceiro fica mais difícil tu gestar o terciário, mas tu tem que te preocupar com ele, com o serviço que eles prestam. Dentro da organização é mais fácil. Como é que vai funcionar a política de troca? É definida uma política de troca e o consumidor ele vai ter que se enquadrar dentro daquela política. Muitas vezes a política de troca é definida até por lei. Tem o Código de Defesa do Consumidor e tem que se enquadrar dentro daquele código. Por exemplo, farmácia. Você comprar um antibiótico na farmácia, sair da farmácia, ficar meia hora fora da farmácia, voltar para dentro da farmácia, quiser trocar o antibiótico, não pode. Não pode mais trocar, porque é lei. Uma vez que foi vendido o antibiótico, a farmácia não pode mais receber como troca o antibiótico. Está na lei. Então, as políticas, além de seguir as próprias regras que a organização determina, ainda tem mais as regras governamentais que o governo determina, ou as leis determinam. Então, a partir das políticas, é possível definir os procedimentos a serem implantados, que são cursos de ação pré-determinados para orientar o desempenho das operações e atividades, tendo-se em vista os objetivos da organização. Os procedimentos constituem uma espécie de plano permanente que serve para orientar as pessoas na execução de suas tarefas dentro da organização. No fundo, serve para guiar as pessoas na realização desses objetivos. Visam dar consistência à execução das atividades, garantindo um tratamento equitativo para todos os participantes e um tratamento uniforme para todas as situações. Políticas para a gestão de pessoas. Nós temos ali a política para o processo de provisão. O que é provisão? Não dá para deixar
faltar profissionais para executar as tarefas dentro da organização. Então, elas devem dirigir os profissionais responsáveis para executarem as atividades do processo de provisão, segundo uma política. A política que determina como executar as seguintes atividades. Política para o planejamento de pessoal. Essa determina os critérios que iremos usar para definir quem é o mercado que compete com a nossa organização. Política para o recrutamento. Essa determina os critérios para definir onde recrutar o pessoal. Dentro da organização, fora da organização, quais as fontes de recrutamento devem ser utilizadas? Internet, indicação, enfim. Preferencialmente o recrutamento interno ou externo? São perguntas que a política vai responder. Políticas para seleção. Qual o padrão de qualidade está se buscando nos candidatos? Quantas aptidões físicas e intelectuais, experiências e potencial de desenvolvimento, tendo em vista o universo de cargos dentro da organização. E tem a política de aplicação. Essas definem como determinar os requisitos básicos da força de trabalho, requisitos intelectuais, físicos, para o desempenho das tarefas e atribuições do universo de cargos da organização. Trocando em miúdos, pessoal, não é fácil fazer uma gestão de pessoas. Então tem que ter muito aparato e muito planejamento e todas as políticas muito bem definidas. Agora estamos com a política de manutenção, critérios de remuneração direta dos participantes, tendo-se em vista a avaliação do cargo e os salários do mercado de trabalho. Critérios relativos às condições físicas, ambientais, de higiene e segurança. Nós temos a política de desenvolvimento, critérios de desenvolvimento de recursos humanos a médio e longo prazo, visando a contínua realização do potencial humano em posições gradativamente elevadas na organização. E políticas de monitoração, critérios para auditoria permanente da aplicação e adequação das políticas e dos procedimentos relacionados com os recursos humanos da organização. Chegamos no tópico 4, planejamento pessoal. Planejamento pessoal prevê sistematicamente as ofertas e as demandas futuras de empregados para uma organização. Se a organização está crescendo muito, se tem muita tarefa para ser desenvolvida no futuro, vai precisar de pessoas. Isso acontece muito no final do ano no comércio, onde as vendas vão aumentar, não digo agora por causa da pandemia, mas onde as vendas aumentariam muito, precisariam mais pessoas para atender mais clientes. Então, o planejamento pessoal tem que ser previsto. Esse planejamento permite que os especialistas em gestão de pessoas proporcionem a força de trabalho apropriada necessária ao empregador. Analisar as metas históricas. Analisar metas que afetam as necessidades de pessoal, tais como o volume de vendas, de produção, serviço, etc. E analisar histórico para cada uma das metas e projetar os níveis futuros com base nesses históricos. Projetar a mão de obra para cada área, correlacionada com a projeção dos níveis históricos. Por exemplo, pessoal, se nós estamos querendo crescer 10% ao ano, nós vamos pegar o nosso histórico. O ano passado, vendemos 1 milhão. Tínhamos o quê? 5 funcionários. Queremos crescer 10% ao ano. Então vamos ter que vender 1 milhão e 100 esse ano. E vamos ter que aumentar também 10% de funcionários. Se nós temos 5, vamos ter que botar 6 para poder vender aquele 1 milhão e 100. Isso é planejamento, com análise de metas históricas. Você decide o seu objetivo que quer ser atingido, mas para isso vai precisar. Com o crescimento gradativo você precisa não só de pessoal, mas também vai precisar de outras coisas, como, por exemplo, produção. Mas você pode calcular o crescimento que você quer ter ano a ano e uma coisa gradativa. Analisar histórico de movimentação de pessoal,
os históricos e acompanhamento do fluxo de entrada e saída, promoções e transferências internas. Permite uma predição em um curto prazo das necessidades pessoal da organização. Se a organização não tem muito turnover, não saem muitas pessoas da organização, ela consegue reter os seus talentos dentro da organização, tu não vai ter uma necessidade de estar contratando tanta gente imediatamente, colocando para trabalhar dentro da organização. Então, estou analisando os históricos te dão uma direção, um norte para você tomar as decisões referentes ao campo de gestão de pessoas. Analisar os planos de carreira e sucessão de funcionários. O planejamento deve ser feito para atender a demanda de trabalho e o atendimento das estratégias da organização, futuro da organização. É imprescindível decidir se há ou não necessidade de contratação para atender a demanda de pedidos. Quanto contratar, por quanto tempo vai existir a demanda de pedido, a produção ou serviço que justifique a contratação, qual o perfil de profissionais que a organização necessita para atender a essa demanda. Tem produção? Vai ter venda? Vamos ver no histórico passado. Bom, no ano passado vendemos tanto. Esse ano, com a pandemia, vamos vender menos. Então não precisa contratar. Você busca informações para tomar decisão. Mas eu quero crescer tanto esse ano. Para isso eu coloquei um e-commerce. O e-commerce vai vender mais. Como é que nós vamos entregar esse produto? Vou precisar de gente para separar a mercadoria, então tem que contratar. Então, com base na atividade da organização, você vai analisar tudo que for necessário para não deixar ela desabastecida de pessoas competentes e capazes para desenvolver o trabalho. Por quê? Porque nós temos um objetivo lá na frente para atingir. E os esforços todos devem migrar para esse objetivo. Descobrir novos empregados para a organização é um desafio para a maioria das áreas da gestão de pessoas. Portanto, recrutamento é atividade de responsabilidade do sistema de ARH, que tem por finalidade a captação de profissionais internamente e externamente à organização, objetivando atender aos clientes internos da empresa. Logo, o recrutamento significa identificar no mercado pessoas, candidatos potencialmente qualificados e que demonstrem interesse em ocupar cargos e trabalhar na organização. Esse é o tópico 5 que nós estamos iniciando. O recrutamento é um processo constante, ao passo que a seleção só é feita quando houver a disponibilidade de vaga. A maioria das empresas tem um banco de currículo, onde pode, no momento que precisa, lançar mão para fazer o recrutamento, chamar para uma entrevista, mas somente, óbvio, somente no momento que disponibiliza a vaga, ou porque é demitido um funcionário, ou um colaborador, ou porque surgiu uma nova tarefa, que não tem ninguém que faça, que precisa-se de mão de obra. E aí se lança mão no banco de currículo que toda empresa tem, pelo menos as médias e grandes empresas têm. Portanto, constantemente, o profissional responsável pelo recrutamento deve se relacionar com o mercado de recursos humanos, a fim de identificar candidatos potencialmente qualificados e capazes. Esses potencialmente qualificado e capaz é o raro que tem no mercado, pessoal. A pessoa é rara, o qualificado e o capaz. Então, quem se qualifica e se capacita tem empregabilidade garantida no mercado. Eu garanto isso para vocês, porque por minha mão já passou mais de 250 funcionários que eu contratei e eu treinei. E eu digo para vocês, para contratar um funcionário qualificado e capaz, não é fácil. Muitas vezes tu tem um grande
montante de currículo, tu consegue ler todos os currículos e não achar o perfil correto para aquela função, para aquele cargo, para o perfil daquela organização que vai se adequar, que vai se encaixar. É muito difícil mesmo, mas não é impossível. Segundo Xavier Nato, para ser eficaz, o recrutamento deverá atrair um contingente de candidatos suficiente para abastecer o processo de seleção. Quando tu abre uma vaga num jornal ou numa internet, a chuva de currículo é imensa. Olha, eu quando abri uma vaga, vinha assim a cerca de 300 currículos. Dos 300 currículos, peneirando, eu ficava ali em 20. Depois peneirava mais, ficava ali com 5. E aí chamava para entrevista. E a coisa era difícil. Por quê? Porque as pessoas estão chegando muito sem potencial qualificado para preencher a vaga. Muitas vezes tu não tem a pessoa correta para botar ela naquele cargo. Vai ter que adaptar. Por isso que eu digo, se você gosta de uma profissão, se você se identifica com aquela profissão, estude, aprenda o máximo possível, se qualifique, quanto mais melhor, porque você vai ser autoridade naquela tua profissão. Tu sendo autoridade, tu entra em qualquer processo de recrutamento e seleção com o teu currículo, numa entrevista de cabeça, tu vai entrar de cabeça erguida e tu vai dar conta do recado. Porque o que tu sabe, associado à tua experiência, isso aí ninguém te rouba. Tu não vai sumir nunca o teu conhecimento da tua mente, uma vez que você detém ele. E se tu for talentoso, tu vai ter teu reconhecimento profissional mais cedo ou mais tarde. Recrutamento e seleção, ainda no tópico 5. Recrutamento e desenho dos cargos. Para executar o recrutamento, são necessárias informações do conteúdo dos cargos. Basicamente, o conteúdo dos cargos descreve de forma estruturada as atribuições e os requisitos indispensáveis para que o ocupante tenha a possibilidade de desempenhar bem as atividades do cargo. Recrutamento e mercado de recursos humanos. As características do mercado, tem microfone aberto na sala de aula, faz hora. As características do mercado de recursos humanos se modificam com a mesma velocidade nas mudanças de cultura. Principalmente, característica que está afetando fortemente o mercado de recursos humanos atual é o conhecimento. Nem sempre o mercado dispõe de recursos humanos com o nível de conhecimento exigido. Isso é a carência em todos os mercados. É a carência em todas as áreas. Nível de conhecimento exigido. Muitas vezes não tem. Tem muita gente que se forma na faculdade, vai para o mercado de trabalho e não passa nos recrutamentos de seleção. Por quê? Porque no momento que entra o teste, fica no meio do caminho. Ou no momento que vai fazer uma entrevista, não está bem preparado para fazer aquela entrevista. Não tem conteúdo para mostrar na entrevista. E aí fica no meio do caminho. E não é só quem tem a faculdade, o diploma na mão. Porque o diploma na mão é muito fácil conseguir. No momento que você consegue o diploma, você mostra que tirou o diploma, mas não apresenta que detém conhecimento. Subentende-se que você tem conhecimento, mas se você não tiver conhecimento, mesmo tendo o diploma na mão, tu vai ficar para trás, ou seja, tu vai ficar no commodities. O que é o commodities? É tu na média. Tu saber a mesma coisa que todo mundo sabe, tu tem que saber um pouquinho acima da média. Tu subindo a média, tu é um diferencial competitivo. Por isso que eu digo sempre, repito e vou repetir e aconselhar. Tu gosta da tua profissão? Baixe livro, leia livro, se dedique a aumentar o teu conhecimento. Tu está numa área que te motiva,
Conheça, então, tudo dessa área. Aumente o teu conhecimento. Seja doutor na tua área. Faça a graduação, aprenda, pegue teu currículo, faça um pós-graduação para aprender mais. Mas nunca deixe de ler. Nunca deixe de se reciclar. Nunca deixe de fazer treinamento. Sempre procure se reciclar. Tu vai ser um profissional diferenciado lá na frente. Com certeza, a tua empresa vai te considerar um talento e tu vai ter a tua empregabilidade que tu merece. Mas você tem que fazer isso aí. Você tem que mostrar que você quer ir adiante dentro da organização. Às vezes tu está trabalhando também numa organização que não te motiva, que não te incentiva, que acha que treinamento, a maioria dos pequenos pensa assim, treinamento é botar dinheiro fora. Mas se tu não treina a pessoa para aquela função, para aquele cargo, ela também não pode te dar um retorno positivo. Se ela não, se ela já chega desprovida de conhecimento e tu não dá conhecimento dentro da organização para desenvolver o trabalho, a tua organização ela não vai conseguir crescer no mercado. Muito pelo contrário, pode até ser que não sobreviva no mercado. Porque a responsabilidade de gestar os recursos humanos ou a gestão de pessoas de quem é? Em primeiro lugar, do dono da empresa. Mas a empresa grande é do presidente, e aí vai descendo, níveis abaixo. O fato é que todas as organizações dependem da mão de obra humana. Todas as organizações dependem de pessoas, precisam de pessoas. Então, quais são as organizações que estão se destacando no mercado e no mundo? Aquelas que estão preocupadas em inovar, aquelas que estão preocupadas em atender a uma qualidade de seus colaboradores, querem dar qualidade de vida para os seus colaboradores, querem manter os seus colaboradores felizes. Olha só que bacana. As empresas estão preocupadas hoje em dia em manter os seus funcionários felizes. E elas estão. As que querem ganhar mercado, crescer, estão. As que acham que isso é perda de tempo, estão sumindo. Porque o que acontece na casa do teu colaborador vai influenciar a produção dele dentro da tua empresa. E é por isso que as empresas querem que os seus colaboradores estejam felizes. Qualidade de vida. Por quê? Porque ele vem feliz para o serviço, trabalha, rende, produz. Palma para ele. Melhor para a empresa que está faturando. Agora, se ele vai para o trabalho, para casa, tem uma vida de cão dentro de casa, volta, pega um chefe dentro da organização que ainda vai escalpelar ele. Que produção esse funcionário vai ter para dar para a organização? Toma ferro em casa, toma ferro no trabalho, não vai ter condições nenhuma de desenvolver a sua função. Muito pelo contrário, vai ficar revoltado, vai boicotar o trabalho, vai fazer com a operação tartaruga e está sempre reclamando, que a pior coisa que tem dentro da organização é alguém reclamando da organização, falando mal da organização. Não tem coisa pior. Trabalha na organização, recebe pela organização e está sempre reclamando da organização, sempre colocando a organização para baixo. Isso aí contagia os que estão motivados, desmotivando. Nós temos que se preocupar com isso. Então, por isso que a organização quer todo mundo feliz. Não é à toa que querem todo mundo feliz. Existe uma razão. E a razão é, se todo mundo pensar positivo, todo mundo se energizar positivo e todo mundo estar feliz, nós estamos com um clima organizacional alto, bom, onde todo mundo de fora quer entrar para trabalhar aqui, nós estamos ganhando dinheiro, todo mundo está produzindo e a nossa organização tem cada vez mais competência organizacional. É o interface de tudo. É o interface de tudo, pessoal. Tudo está interligado, tudo está interseccionado. E a gestão de pessoas está de olho em tudo isso aí. Recrutamento, suas técnicas e procedimentos. Nós temos o recrutamento interno, que é dentro da organização.
consiste em identificar na própria empresa empregados, candidatos potencialmente qualificados, capazes e que demonstrem interesse em ocupar outro cargo. É uma boa política efetuar o preenchimento de vagas através do recrutamento interno para os cargos mais qualificados e o recrutamento externo para os cargos menos qualificados. Quando se faz um recrutamento interno, geralmente é para pegar a pessoa que tem potencial, que está num cargo inferior, e subir com ela. Qual é a vantagem do recrutamento interno? Vai gastar menos, por exemplo, a empresa. E nós já temos o talento dentro da organização que nós conhecemos. Se a empresa vai gastar menos e nós conhecemos o talento que temos na mão, por que não promovê-lo? Talvez precise adequar, treinar mais um pouco, mas se o cara tem potencial, por que não promover? Por que buscar o de fora? Vamos promover os que têm competências e têm condições de preencher a vaga. Até é uma questão de justiça. E é motivador, porque quem está lá embaixo está olhando, pô, o cara entrou como office boy e agora é diretor ou é gerente. Isso vai motivar os que estão lá embaixo também a trabalhar mais e também ficarem motivados, porque um dia pode chegar a vez dele. Então isso se energiza positivo, é bom isso aí dentro da organização. Agora, se tu promove uma pessoa que não tem capacidade de ocupar aquele cargo, mas porque está dentro da organização há mais tempo, ou porque é parente lá de um dos diretores, foi para aquele cargo, isso pode criar conflito. A equipe pode não aceitar a supervisão e a gestão dessa pessoa. E aí está comprometido essa área de produção. O feedback e os relatórios vão ser capazes de informar a cada mês como é que está a produtividade daquela área em específico. Mas certamente você não vai demitir uma equipe, vai ter que demitir o gerente, o treinador. Então é muito bom colocar a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Não dá para brincar com cargos e salários. Pegar uma pessoa que não tem competência e colocar num cargo para ajudar ela. Não dá para brincar assim dentro da organização. Porque você perde tempo e perde dinheiro. E muitas vezes compromete todo um setor de uma organização por causa de uma indicação errada de uma pessoa que você quis promover dentro da organização. Então tem que ter um critério uma política muito bem definida de cargo e salário dentro da organização para você seguir aquela política e enquadrar a pessoa correta dentro daquela política. Isso é o justo, isso é o correto. E é uma boa política efetuar o preenchimento de vagas através do recrutamento interno para os cargos mais qualificados e recrutamento externo para os cargos menos qualificados. Vantagem do recrutamento interno: mais segurança, prata da casa, menor custo, proporciona oportunidade de crescimento e desenvolvimento dos empregados. Qual é a desvantagem do recrutamento interno? Risco do funcionário não se identificar com as atividades do novo cargo. Exige alto nível de motivação e qualificação de um grande número de empregados de todos os níveis hierárquicos para buscarem oportunidades de promoção e crescimento. Quando se trata de chefes que não conseguiram qualquer promoção ou que possuem potencial limitado para o crescimento e desenvolvimento, esse problema fica significativamente mais crítico. Maior desafio para a organização em termos de crescimento, para que possa oferecer oportunidade de crescimento para os empregados que estão preparados para receber promoção. E o recrutamento externo significa identificar o candidato em alguma outra empresa, numa escola ou universidade, ou na comunidade em geral. Ou seja, identificar um candidato fora da organização que está recrutando. Podemos botar um anúncio no jornal também para buscar um candidato fora da organização. O que vem de fora, muitas vezes, ele traz novos conhecimentos, que pode ser compartilhado dentro da organização. Essa é uma vantagem. Quando tu busca fora, vem novos conhecimentos. A identificação de candidato deve ser efetuada através de técnicas específicas definidas e estruturadas.
É sabido que o recrutamento é fortemente influenciado positiva ou negativamente pela imagem da organização. Empresa que goza de boa imagem junto ao mercado e recursos humanos possui mais facilidade para efetuar um bom recrutamento. O que é a empresa que goza de boa imagem? Todo mundo quer trabalhar naquela empresa. Todo mundo sabe que aquela empresa paga bem, por exemplo. Ou todo mundo sabe que aquela empresa é boa de trabalhar, tem um clima organizacional leve, não é pesado. As pessoas são empáticas dentro daquela organização. A organização se preocupa com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Isso é um ponto forte que influencia positivamente a demanda de currículos no momento que tu faz um anúncio procurando alguém externamente. Porque a tua marca lá no mercado mercadológico é uma, a tua marca no mercado profissional para contratação ela é outra. Se a empresa ou a organização é reconhecida como uma empresa excelente para trabalhar, todo mundo quer trabalhar nela. Isso aí facilita muito a chuva de currículo. Quanto à seleção, esse já é outro problema. Banco de dados, banco de currículos, tu vai ter bastante. Mas se vai vir a pessoa competente, com o perfil que a organização está buscando, aí entra o trabalho da seleção. Entra o trabalho da seleção primeiramente pelo currículo, depois se pode fazer uma dinâmica de grupo, depois uma entrevista até chegar na pessoa correta para aquela empresa. Por isso que são contratados muitas vezes psicólogos. A empresa grande contrata psicólogos para fazer esse tipo de recrutamento e seleção. Por quê? Porque psicólogo? Porque o psicólogo tem mais conhecimento, ele tem conhecimento. O psicólogo detém conhecimento do comportamento. Quando você contrata alguém que você não conhece, o que você faz? Você quer conhecer essa pessoa. Porque tu não pode botar dentro da organização, por exemplo, uma pessoa que é psicopata. Por exemplo, vamos falar nas doenças mentais, um psicopata. Um psicopata, como é que funciona a mente do psicopata? O que é certo para ele, o certo e o errado para ele não existe. Só existe o certo para ele. A mente do psicopata pensa assim, o que ele quer é certo. Essa é a mente do psicopata. Então ele não tem o quê? O superego. O psicopata é desprovido do superego. O que é o superego? Aquela vozinha que fala no teu ouvido. Isso tu não pode fazer. Isso não é certo tu fazer. Então, o psicopata ele não ouve essa voz. Ele ouve só aquela outra voz. Tu quer? Faz. Porque o psicopata atende às vontades dele. Como é que tu vai identificar? Por exemplo, numa entrevista, o psicopata, que ele detém uma inteligência imensa. Ele é muito inteligente, o psicopata, demais. Ele é capaz de fazer as maiores artimanhas para conseguir o que quer. Porém, ele tem um defeito de personalidade. Só o psicólogo para conseguir determinar o desvio exato desse defeito. Então, o psicólogo dentro da organização vai aplicar testes, vai fazer entrevistas, vai aplicar dinâmica de grupo e vai identificar se aquela pessoa é a pessoa correta. De repente, ele tem um currículo invejável, uma experiência maravilhosa, uma inteligência fora do comum, mas é psicopata. E eu pergunto para você, você vai contratar um psicopata para botar dentro da tua organização? Essa é a pergunta. O psicólogo determinou que é. Então você não contrata, vai para o outro. E assim sucessivamente. Existe a psicologia para determinar perfis de comportamento que as pessoas têm e trazem junto consigo. Só o psicólogo vai fazer descobrir isso aí. E nós temos as doenças mentais, quais são? A psicose, a psicopatia, a loucura, a demência. E são tudo loucuras, são tudo doenças mentais. O psicólogo tem condições de identificar todas elas no ser humano. Porque é uma pessoa que pense positivo dentro da organização, que seja entusiasmada, que venda esperança,
que divida e compartilhe conhecimento, do que uma pessoa saudável, uma pessoa que vai agregar valor dentro da tua organização. Então, tu vai ter que selecionar, e muito bem selecionado. Principais fontes de recrutamento externos são banco de currículos, as indicações, os anúncios no próprio estabelecimento, anúncios em jornais e revistas, anúncios em rádio ou TV, consultorias especializadas, contato com sindicatos, associações de classes e outras entidades civis, contato com órgãos governamentais, contato com escolas, universidades, diretórios acadêmicos e centros de integração empresa-escola e contatos com outras empresas. Então, são fontes de recrutamento. E tem também aquele cartaz na porta do açougue, né? Precisa desse açougueiro. E ali, o açougueiro que quer contratar um outro açougueiro, bota o cartazinho e começa também o seu atividade de recrutamento e seleção. Ele vai recrutar. Então, tem diversas maneiras de você recrutar o profissional no mercado. Ainda temos o recrutamento misto, que é o recrutamento misto permite a prática de boas políticas de gestão de pessoas, tanto com relação à motivação, através do recrutamento interno, quanto a possibilidade de renovação do quadro, buscando um profissional externo que contribui com o rompimento de paradigmas. E aqui estamos chegando ao final da nossa explanação sobre gestão de pessoas. Temos aí assinale com RI, recrutamento interno, as técnicas para efetuar o recrutamento interno, e com RE, as técnicas para efetuar o recrutamento externo. Então vamos ver o que é interno e o que é externo junto. Na letra A nós temos pesquisa do perfil dos funcionários. Isso é interno ou é externo? RI, né? Interno. Funcionário, interno. Na letra B, atendimento de candidatos que se apresentam espontaneamente para a vaga em questão. Se apresentam espontaneamente. Vem da onde esses candidatos? Vem do interno ou vem do externo? Do externo, né? Política da boa vizinhança. Também é externo. Viagens de recrutamento em outras localidades. Externo também. Indicação de chefias. Interno. Utilização de agências de recrutamento. Bom, esse aí também é externo. Nós ficamos aqui nessa unidade